Olá, eu não estou nem acreditando que eu vou fazer isso aqui sentada. Pode, né? Então eu vou preferir, viu? Porque os artistas são vocês, mas como diz Érico, Mabel é toda performática. Ele fala isso. Vamos lá. Então, deixa eu passar pro lado de cá, né? Melhor. Para ver. Bem, boa tarde a todos, a todas, né? Que prazer estar aqui, neste espaço, nesta cidade, neste centro-oeste, que ainda estamos passando por essa situação de transição política e principalmente de posicionamento ideológico, porque nós delatamos com certeza aquilo que acreditamos. Então eu quero primeiro agradecer ao professor Dr. Érico José, o mais novo professor titular desta instituição. Foi ele que fez a gentileza de apresentar virtualmente ao professor Dr. Jonas Salles, e a gente se conheceu assim. Muito obrigada, Jonas, por esse momento de troca. Eu acho que é muito especial quando a gente fala isso, né? Estar aqui para mim é um prazer mesmo. Eu não conhecia o UNB, já conhecia Brasília, de passagem, de visita, de entrevista, mas estar aqui para trocar um pouco do que eu sei, eu acho que é especial, tá? Eu já fui apresentada, né? Mas aí eu gosto de me apresentar de novo, tá? Efetivamente, eu pesquiso artes negras e pesquiso relações raciais. Eu sou professora, eu não sou artista como vocês. Então, o meu olhar é o olhar da pesquisa, o meu olhar é o olhar de quem está da porteira para fora, né? Como diz Mãe Viviana, eu não falo da porteira para dentro. Eu não estou no palco, eu não estou na cena, eu estou na sala de aula. A minha pesquisa de pós-doutoramento, que encerrou ontem, eu sou, graças a Deus agora, uma doutora com estágio de pós-doutoramento concluído na USP. Eu trabalhei com educação antirracista, com gosto de entender e cheiro de pitanga. E eu olho para o teatro negro e digo, esse teatro me dá uma aula que a universidade deixou a desejar e me diz que o que a escola me falou precisa ser revisitado. Então a historiografia que nos é contada, ela precisa efetivamente ser repensada do jeito que ela foi apresentada para cada um de nós. E eu coloquei esse título para a gente pensar um pouquinho sobre corpos e corpos pretos, suleando performance atomiesfóricas. Pode começar bem a passar aí. Vamos lá. Porque eu acredito que, lamentavelmente, temos dois vieses aí para a gente pensar. Porque pensar performance é pensar em desempenho. Performance é ação. A gente tem, inclusive, uma máxima que é alta performance. Eu não sei quantos atores, atrizes, pretos e pretas já conseguiram fazer uma alta performance ante o olhar colonialesco que nos avalia, dentro do projeto que submetemos para sermos avaliados. O que é alta performance? Dentro desse contexto, de que maneira o nosso corpo e o nosso corpus vai ser lido, vai ser identificado. Então eu queria, pode passar bem, começar trazendo primeiro que a gente não pode mais, eu acredito, dentro de um evento preto como esse, liderado, capitaneado, protagonizado por pessoas, que tem na pele a cor da noite, que tem essa honra como eu. A gente não pode simplesmente se render à voz do colonizador. Então eu trago aqui Ekale, boa noite para todos, para todas, para todos. A gente precisa revisitar essas línguas que fazem parte do continente, aqui devemos origens abissais, e lamentavelmente abandonamos. Eu falei de manhã na minha oficina, A gente tem um verbo em Salvador, que é o verbo causar. E eu causei, porque eu entreguei uma tese e o resumo está em outro lado. Mas a CAPES não reconhece, a CAPES seguinte. Entendeu? Porque se é para escrever língua estrangeira, eu vou escrever. Sim, cedi a língua do opressor, coloquei em inglês, coloquei em espanhol, entretanto, eu preciso, como me ensinou falou, borrifar minha potência intelectual. Então, para borrifar, eu sou da área de linguagens, eu não posso deixar passar e a gente meramente continuar falando, o que as pessoas consideram que seja de legítima. Então, eu vou colocar aí o meu livro em língua estrangeira. A gente não pensa em colocar um livro em braille, é impressionante isso, um livro em braille
orinos. Vamos lá. Então eu quero começar a minha fala trazendo esse problema que diz assim: a cabeça de uma pessoa faz ver a morrer. E esse orim precisa ser muito bem cuidado. E eu tenho a honra de sempre falar: eu sou orientadora. Eu cuido de oris. Esses oris são confiados a mim dentro da academia. E eu preciso saber como é que eu vou organizar essa minha orientação, porque eu posso mudar muitos odus, né? Os caminhos serão alterados a partir da minha intervenção. Quando fala, não, porque a professora Mabel Freitas interveio, então já sabe que eu vou enegrecer as elitas, já sabe que eu vou efetivamente trazer uma perspectiva que vai refutar a colonialidade. Então, pode passar bem, por favor. Falar de orientações, falar desse orientar, é pensar que nada se faz sem um ori. Eu não sei dizer qual é a etnia, né, de que parte da África sai esse provérbio, mas é bacana para a gente pensar sobre o que é orientar. E aqui eu convido a todos os docentes e as docentes que estão na condição de orientadores, de orientadoras, para efetivamente ter essa cautela com esse ori que chegou para você. Muitas pessoas precisam que a gente gire a chave, que a gente descortine o olhar, e se a gente não fizer isso, a pessoa certamente poderá sair dessa universidade sem esse quê de criticidade. Então, para falar, pode passar bem, para falar de África, afrodiaspórico, eu acho que é muita coisa, né? Eu sempre digo assim, com toda a minha ousadia, eu acabei um pós-doutorado que foi aqui, né, no Brasil, o próximo vai ser lá no continente africano. Eu vou escolher um país lá e lá vou eu. Quer que eu ir para a luz? Eu não sou artista, esse negócio de luz assim. Aí eu não começo a ver ninguém aqui na luz, viu, gente? A luz é... Tá bom, vamos lá. Vou ficar aqui na luz. Pronto, obrigada. Então, quando se fala em afrodiaspórico, eu também tenho uma cautela, porque a gente tem uma mania. A gente não diz que vai à Europa, a gente diz o país, não é? Eu vou à Península Ibérica, tipo assim, todo mundo fala, vou a Portugal, vou a Espanha, mas o povo fala, vou à África. E por que fala vou à África? Eu acho que talvez quando a gente pensa em afrodiaspórico, a gente tem uma questão de não entender bem o que é isso aqui, tá certo? Pode passar. E principalmente entender que são corpos distintos, com culturas distintas. Então falar em diáspora é muito pouco, a gente tem que falar sempre no plural. São diásporas. E a gente não consegue talvez entender a grandiosidade que foi ter essas pessoas aqui constituindo a brasilidade. Pode passar. Todas as vezes que eu falo em um corpo preto, eu falo em um corpo intelectual. Então, para quem ainda desconfia, se lembre de que quando o colonizador chegou aqui, ele falou o que fazer. Ele não disse como fazer, porque ele tinha certeza que nós sabíamos como. A engenhosidade de quem veio de lá é escancarada. Lamentavelmente, esse procedimental é subtraído em toda a literatura que a gente estuda. E parece, e assim conta, né, a princesinha, que ainda é usada por alguns, né, que eu tenho um problema sério com aquela mulher, né? Então, assim, é bacana a gente pensar que talvez a gente precise, mais do que nunca, olhar para essas pessoas que aqui chegaram com toda a engenhosidade e com muita maestria, constituíram a brasilidade. Então, para quem não sabe, muito antes do Brasil ser achado, muito antes dessa pedra aparecer no meio do caminho de Perobar de Caminha, a gente tem os povos do Império de Gana com técnicas de mineração e instrumentos como a bateria. Quando o Perobar de Caminha chega aqui e ele começa a falar de indígena, parece que a literatura nasceu ali. E a gente não fala de uma literatura oral, uma literatura ágrafa. Muitas vezes a gente desconsidera. E mais do que isso, quando a nau capitânia aqui a porta, em Cabral atrás, né, aquelas pessoas incríveis que vieram por isso, porque salve a gente boa, né? Salve a gente incrível naquele lugar. Então você vê a energia que ficou povoada aqui. Aí Perobar de Caminha tem a coragem de dizer, vamos salvar esta gente. Está na carta. Salvar de quê, meu bem? O perigo estava chegando com você. Né? E outro detalhe importante, um segundo texto, um dos primeiros que a gente fala, né? Que é um tratado do Brasil, o Pero de Magalhães Grande diz que Pero é perigoso, é problema. Quando fala Pero, vai, significa Pero de Magalhães
Ele disse que os indígenas não falavam os fonemas F, L e R. Logo, índio não tem fé, índio não tem lei e índio não tem lei. E ele fala índio, então indígena. Então isso é preocupante porque se eu olho para os povos que estavam aqui, os originários, e falo isso, imagine quem eu estou trazendo. Aí eu já falei, olha, eles não vão dar conta, esses indígenas aqui a gente tem que chamar reforço. E esse reforço foi um reforço de lá. E toda a literatura do Brasil, ela não declara o que a gente estuda e o que a gente neste momento apresenta aqui. Como, por exemplo, os iorubás trouxeram para cá técnica de olaria, tecelagem, serralheria, metalurgia de bronze, utilizaram cera perdida e ninguém fala sobre isso. Tudo foi acontecendo e parece que foi de uma naturalidade, porque supostamente os portugueses nos colocaram em alguns lugares e ensinaram como fazer. E sim, os povos subsaarianos trouxeram saberes avançados de construção civil, os impérios de Songhai, técnicas de plantio de irrigação por canais, reino no campo, forjavam ferro, cobre, ou seja, a gente trouxe uma alta performance para cá. Foi esse povo que constituiu a brasilidade. Pode passar, irmão. E a partir do momento que a gente não reconhece que nós, povos que aqui chegamos, aportamos e conseguimos ter a nossa dignidade vilipendiada, a nossa humanidade, além de constituir com muita maestria, né, eu digo que a economia cientista brotou das nossas mãos. Eu digo que o escravismo branco e esse conformismo negro só faz parte do pensamento desequilibrado das pessoas que escrevem os livros didáticos, porque em nenhum momento a gente sossegou. A gente refutou isso o tempo inteiro e parece que não foi verdade. Quando a gente fala de identidades diaspóricas, eu também gosto de colocar no plural, porque a identidade ela não é fixa, ela é fluida. E se eu falo de diáspora, eu acabei de falar de manhã, vou pedir desculpa, né, a André, que já ouviu esse trecho de manhã. Quando eu fui a Havana, e aí eu encontrei o Oxum. Aí o Oxum tinha um charuto, eu falei, misericórdia, o que é isso aqui? Um todinho de amarelo? Eu não sabia o que nessas entidades, né? Dá um caminho da encruzilhada, tá com charuto. Eu falei, o que é isso aqui? Ah, é Oxum. Eu falei, tá, Oxum com charuto? Isso é identidade. Repare, supostamente, o melhor charuto não é de Cuba, não é de Havana. Então eles deram para Oxum o que eles tinham de melhor. E ela aceitou certamente. Mas assim, é bacana dizer isso, porque quando eu falo de identidades, eu falo que nós aqui ressemantizamos, atualizamos, nós fizemos analogias linguísticas, culturais, sociais, religiosas, nada é igual. Nada foi trasladado de maneira intacta. Tudo foi atualizado, ressemantizado e a gente deu o nosso toque. Pode passar. E eu gosto de trazer algumas falas, né, de identidade, já que tem tanto pesquisador aqui. Eu tenho 3 falas de identidades com as quais eu me identifico muito. Em geral, a gente fala no primeiro, que é Stuart Hall, quando ele fala que as identidades não são inatas, elas são edificadas ao longo do tempo. Mas eu acho que esta pessoa incrível, chamada Muniz Sodré, ainda muito pouco lida por nós, que trabalhamos com artes negras, ele diz que identidade é um complexo relacional, liga sujeitos a um quadro contínuo de referências. Então, quando o Nissagé faz uma atividade com os atores e atrizes dentro do terreiro, há um quadro de identificação. Tem meninos que brotaram dali, que ele entendeu que era ancestral, que era teatro. Mas é teatro que eu estou indo para uma outra relação, talvez foi o teatro que me levou. Inúmeras pessoas. Eu digo sempre que é o terreno mais artístico que tem, né? Porque você vai passando, é diretor, dramaturgo, ator, atriz, está todo mundo lá. Mas por quê? Primeiro porque essa identificação é relacional. Quando eu me relaciono, eu posso coadunar ou refutar aquilo com o qual me é apresentado. A definição de si e dos outros tem funções conhecidas. A defesa da unidade do grupo, proteção do território contra inimigos externos, manipulação ideológica por interesses econômicos, políticos, psicológicos. Essa é a nossa maneira de fazer identidade. A gente refuta o tempo inteiro. A gente pode até ceder por um momento porque os boletos vencem. E a gente sabe que eles nos vencem, inclusive. Então a gente cede muitas vezes por alguns caprichos para dar conta de algumas demandas. Mas a gente sabe que aquilo ali, muitas vezes, não está definindo quem é você. Pode falar. A partir do momento que eu cobro corpos
falo de corpos, eu falo de corpos. O que você quer falar com isso, Mabel? Primeiro que para multicorpo, o corpo negro por si só é uma presença histórica. Ele é mensagem. Quando eu chego, meu black chega na frente, meu cabelo vermelho chega na frente, sempre as pessoas olham e ficam atentas quem é esta pessoa. Talvez o trânsito nesse espaço de saber ainda não seja naturalizado. Eu não sei quantos professores negros eu tenho aqui, mas muitas vezes a gente, quando chega ao espaço, talvez se for um evento e tenha uma foto, vão saber. Talvez não saiba que você é conferencista e você está lá sentadinha. Talvez alguém entre de novo para a gente fazer aquele aplauso, porque esse corpo eu achava que era uma outra pessoa. E lamentavelmente isso está nos nossos espaços. Não está só acontecendo na escola de medicina e de direito, não. Está acontecendo aqui conosco. E isso é adoecedor. A gente está entre os pais. A gente tem o dever de lidar com o outro da maneira como a gente queria que a nossa chegança ela acontecesse. Então falar de corpo é falar que a gente ainda está desajustado. Nós ainda somos as pretas raivosas. Eu abri um congresso minha fala, no Congresso de Direito Constitucional falando, eu não sou a preta raivosa que você acha que eu sou, mas eu posso me transformar se for preciso. Porque isso é performar. Se é preciso ter uma performance de uma professora que é doutora do curso de Direito, assim eu farei. Porque você ainda me vê como uma desajustada, com agonia social, porque se eu me sujei na entrada, eu vou sujar na saída. Em algum momento, ela não vai conseguir sustentar essa personagem, essa persona que a vestiu, que ela criou. E quando eu falo de corpos, eu falo essencialmente do nosso intelecto. Tem pessoas que não conseguem enxergar. Elas param na beleza. Ah, você é linda, eu sei. Eu sou mais inteligente ainda. Porque a beleza vai passar, mas a inteligência eu quero que cada vez mais ela amadureça. Então, lamentavelmente, passamos por um processo de sítios incríveis. Ecocídio destrói os nossos biomas. A estátua de uma Estela acabou de ser mais uma vez. Gente, é surreal uma coisa dessa. É surreal. É assim assustador. Os evangélicos em Salvador colocaram 1 tonelada na pedra de Xangô. E aí os povos de axé se juntaram e falaram pra gente, o que é isso aqui? Então assim, é preciso que a gente revisite, porque os sítios são muitos. Ah, Mabel, lamentável, né? É lamentável também você estar aqui aplaudindo o epistemicídio. Na sua meta, quantas doutoras pretas tem? E eu fico me mostrando, né, Nanda? Já leu, hein? E meu artigo está aí viu, na rede. Publiquei na Espanha. Eu fico me mostrando para ver se as pessoas conseguem entender que a gente está produzindo ciência. E a gente precisa criar esse outro rol, esses livros de cabeceira. Então eu não posso mais entender, não é meu lugar de fala. É lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. Lugar de fala é o lugar no qual você se encontra. Quem é você? Eu sou uma professora branca, abolicionista, massa. Eu sou um professor branco, antirracista, excelente. Eu quero todos esses do meu lado. A Beatriz Nascimento me ensinou isso. O Wakanda vai ser lindo, mas daqui que chega o Wakanda em Brasília a gente não vai fazer nada. Vai ser massa. A gente não tem o Wakanda na Bahia, meu gente. A gente não tem o Wakanda na Universidade Federal da Bahia. Sabe quantas professoras pretas, doutoras tem na escola de dança? Uma. Professora doutora Amélia Conrado. A outra é doutoranda, Marisa Oliveira. Eu acabei de fazer banca de mestrado lá. Estava do meu lado um professor branco, Fernando Ferraz, doutor, que trabalha com questões raciais. E está tudo bem também. Mas é bacana a gente entender que o nosso corpo tem que chegar. Mas e aí, eu não vou fazer o Wakanda, eu vou esperar, vamos lá, vou esperar o Wakanda aqui. Não espere não, tá certo? Essa é a 4ª cidade que eu estou e eu falo a mesma coisa. Espírito Santo, São Paulo, Curitiba, que brilho, e Brasília. Eu vou esperar o Wakanda, eu não tenho o Wakanda na Bahia. Então pare de achar que daqui que os professores pretos cheguem, vamos fazer. E vamos fazer com quem tem vontade e está disponível do nosso lado. Vamos fazer com aquela pessoa que tem vontade, que tem desejo em mudar alguma coisa. Então, postura epistemicida é quando eu revisito quem está no seu rol, quem você pesquisa, quais leituras são cobradas por você, quantas dramaturgas negras. A gente foi pintado aqui com o Juliano com o texto. Como
eu cheguei aqui e a colega falou, eu me lembro da senhora, professora, a senhora estava no evento do professor Hélio. Realmente, publiquei, estou me achando. Eu fui top 5 do Prêmio Jabuti, mas eu me achei tanto, eu comprei até roupa nova para ir lá, para o teatro do Miss, mas eu não ganhei não a estatueta, fiquei no top 5 mesmo. Mas fiquei extremamente honrada. Sabe qual é o livro? Direito, Arte e Negritude. E sabe o que é que eu escrevo no meu capítulo? Eu olho para os direitos que são violados e digo, o teatro negro refutar isso no palco. Ele é antirracista. Várias pessoas fazem isso com a música, com a literatura. O livro, mais de 4.000 obras escritas no Jabuti. E ser top 5 é de uma grandiosidade assim. Falei, gente, e foi uma obra que saiu, sabe onde? No sul do país. Olha, Mabel, tem um edital, você quer publicar? Eu quero. Cadê? Como é? E foi assim que tudo aconteceu. Então é muito especial quando pessoas que você menos imagina que estão nesse movimento, e que bacana. Esse livro está em e-book que eu vou disponibilizar, tá certo? É quando a gente também está enviesando aí essa questão da decolonialidade, e aí eu vou repetir a tese do professor Hélio José. Ser decolonial não é ser antirracista, tá certo? Tudo começou com os 3 porquinhos. Lembram deles? Walter Miolo, Maldonado Torres, não foi? Nelson Maldonado, Aníbal Quirrano, eram eles 3. Eu li, achei incrível. Quando eu publiquei na Espanha, do lado do meu texto estava Maldonado Torres, eu fiquei me achando incrível. Agora eu descobri uma preta chamada Grava Quilomba. É ela que eu cito agora na decolonialidade. E eu vou amadurecendo, são minhas identidades, eu vou atualizando o tempo inteiro. Eu tenho perspectivas, eu não posso deixar, porque todo mundo que é decolonial é antirracista, não necessariamente. Cuidado, revisite o que você está falando. Então, eu quero trazer a maravilhosa, engraçado, quem foi a mulher homenageada no top 5 do Prêmio Jabuti? Sueli Carneiro. E eu fiquei tão... E a atriz que estava, né, de mestre de cerimônia preta, eu falei, meu Deus, é hoje sim. Né? Porque era muito bacana ver. Sabe por quê, gente? Porque estavam comemorando naquele teatro a semana de 22. Cadê a negritude na semana de 22? Cadê Maria Andrade Pretinho, que fizeram de conta que não era? E deram uma maquiada, igual Jesus, com aquele cabelo de Garnier no tipo dele tratado, aquela pele que não passou no sandal. Como assim Jesus é representado? E todo mundo acha natural aquela. Como assim, gente, isso é sério? As imagens a gente vê e fala, mas essa pessoa era preta, o que aconteceu aqui? E isso é muito grave, e a gente não pode deixar isso acontecer dentro da universidade. Então eu quero trazer essa Sueli Carneiro, essa mulher maravilhosa, com todo o respeito a Jamila Ribeiro. Ela é a imortal que não precisa de chancela, tá certo? Ela é uma iaiá que veio antes da gente. E se a gente tem ascendência africana, a gente tem que bater palma para quem veio antes. E quem veio antes foram essas senhoras. Então eu espero e desejo muito que antes da passagem dela, ela consiga chegar a essa academia. Mas só para dizer assim, ó, diga a mãe que eu cheguei. Porque a gente sabe que ela chegou com a generosidade dela. E quando a Sueli Carneiro fala, cuidado que estão anulando os nossos saberes. Cuidado porque estão desqualificando tudo que a gente está produzindo. Quantas vezes eu ouvi uma dramaturga muito famosa que está aqui hoje dizer, eu não quero mais esse prêmio. Existe um prêmio lá na Bahia, né? Que é um prêmio super famoso de teatro. Todo mundo quer Braskem, todo mundo quer Braskem. A gente esperando, esse ano vai, esse ano, não é possível, esse ano. E aí pessoas que estão no rol, e como assim? Quem estava na liderança não é? E outra coisa, o que está acontecendo? É isso aqui, ó. É desqualificar, é deslegitimar, é tentar dizer que a gente não vai chegar lá mesmo. Mas a gente vai, sempre. Todas as vezes que a gente fala de autisticídio, a gente fala que alguém está negando a nossa racionalidade, que alguém está impondo uma assimilação cultural. O tempo inteiro é como se a gente fosse... Seja livre, tá? Seja flexível. Mas não precisa ser tão radical. Né? Você pode. E isso é preocupante porque as pessoas querem que eu deixe a minha identidade e que eu esteja moldada a uma situação que talvez não seja a melhor para mim. Mas às vezes eu preciso dizer, o boleto chega, não é? E a gente segue no prefácio. Assim que a gente está trabalhando. Um pós-fácil.
vezes que nem esses chegam para a gente, e isso é muito complicado. Quando a gente fala em epistemicídio, a gente fala que mutila-se a capacidade de aprender, o comprometimento da nossa autoestima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo. E eu vou mais uma vez falar, eu acabei de ser convidada por um professor da USP de sair do pós-doutorado. Quem não está morando em São Paulo deve pedir esse credenciamento. E eu faltava dias para terminar o pós-doc. Eu desliguei a câmera, chorei copiosamente, sozinho em São Paulo. Falei, meu Deus, eu vou fazer o quê? Aí chovei as lágrimas, liguei a câmera de novo e continuei na reunião. Tem gente do Sul, tem gente do Norte, tem gente do Centro-Oeste, só eu do Nordeste. E isso é inadmissível. Meu projeto foi aprovado por louvor, por todos os pareceristas e era para ser virtual. Mas a partir do momento que eu ouço uma coisa dessa, é mais uma vez o meu corpo sendo dito, não venha para cá porque aqui não é o seu lugar. Então ele foi gatilho para mim. Você entende? Ele não tem poder nenhum de me tirar do pós-doc. Eu já acabei, inclusive, está para o relatório. São 60 dias. E acabou, eu quero meu certificado. Mas é gatilho para mim, porque está mexendo com algo que há anos estão fazendo. Pode passar. Eu quero dizer que o nosso corpo, ele é o tempo inteiro. A gente o tempo inteiro faz altas performances, está certo? Então, quando colocaram a gente no navio negreiro e a gente mudou a rota dos tubarões, porque os tubarões seguiam os navios negreiros, porque quando ela tinha merenda, né? O corpo jogava lá. Ou a gente se jogava de desespero para me matar. Eu acredito no retorno espiritual que eu vou morrer. Então, a gente performou o tempo inteiro. A gente performou se suicidando, morrendo de banzo, abortando. A gente alimentava as famílias brancas e colocava veneno. Quando cada um dava garfada, cada um caía com a cara no prato. E a gente matou famílias inteiras e gritava, bora, solta-se, exala a mulher que está liberado. O tempo inteiro a gente agiu. O tempo inteiro a gente saiu dessa condição de subalternidade que nos colocaram. A gente também fugiu, a gente criou quilombo, e eu não posso romantizar quilombo, tá certo? Nós mulheres éramos sequestradas. A maioria era masculina, porque a gente não fugia porque cuidava das crianças. Então a maioria do quilombo era masculina. Nós éramos sequestrados. Passou mulher preta, sequestra, manda pro quilombo. Então pare de romantizar quilombo e valer, tá certo? Porque tem um monte de pesquisador preto trabalhando com isso. Quilombo é um lugar de resistência. Todos esses espaços que a gente estudou, a gente está achando que só no terreiro de candomblé era cantar para olhar, ali era o lugar de arquitetar como sair. Ali a gente planejava fuga. E era com a bênção dos orixás e de todos os encantados que a gente fazia isso. A gente criou escola para cada vez mais começar a entender que o lugar é, eu preciso sair desse rol que me colocaram. E eu sei que a educação é o melhor lugar para seguir. Eu preciso também revisitar os movimentos bélicos que não foram poucos. E aqui eu coloquei só alguns, como búzios, rauçás, cachoeira, malês, cabanagem, palopilha, sabinada, balaiada. E eu trouxe as regenciais, porque a gente sempre acha que o regencial tinha preto e dizer, eu vou sair daqui, eu vou sair dessa condição de subalternidade. E algumas pessoas não conseguem revisitar. Então eu convido aos dramaturgos e dramaturgas que aqui estão, que revisitem esses espetáculos que eu conheço poucos, dentro do palco. E a gente precisa contar essas histórias para as crianças e para os adolescentes. Vamos lá. A partir do momento que eu falo em mover o corpo negro, eu preciso dizer que a gente teve vários meios para protestar e a gente escolheu. A gente escolheu criar grupos negros, a gente escolheu a imprensa negra, a gente escolheu fundar a Frente Negra Brasileira e o Movimento Negro Unificado. Só que vocês escolheram outra coisa. Pode passar, por favor. Vocês escolheram militar através das artes. E aqui eu preciso dizer que tudo que a gente apresenta é ressignificando a cultura dessa diáspora negra aqui no Brasil. Tudo que a gente leva para o palco, para o texto, quando a gente escreve, para uma dança, para uma performance, seja lá o que você fizer, você está atualizando uma tradição afrodiaspórica que tem a identidade sua. Aí a memória que está presentificada em você. São dores, são sucessos, e a gente decide o que é que a gente quer dizer. Pode passar. Dentre as mais distintas linguagens artísticas, eu preciso dizer, quando eu falo de corpo e corpos que vai se olhar, significa que ele não vai mais olhar para o norte, ele vai olhar para as epistemologias do sul e vai dizer, eu não quero mais esse caminho. Eu tenho alternativas, eu tenho possibilidades e assim o farei. Então, eu quero
O artista que é politizado, que tem um letramento racial, que já passou pelo processo de alfabetização, ele sabe onde ele quer chegar. E eu trouxe alguns exemplos, pode passar bem, por favor, para a gente conhecer. Dentre as linguagens artísticas, eu quero trazer algumas que essa escola precisa convidar para ontem. Vamos começar. Primeira linguagem que eu quero trazer, desse corpo preto que está soleando, é artes plásticas. Vamos lá. Artes plásticas é falar essencialmente de parece que só tem artista branco. Não conheço números. E eu tive a honra de conhecer pessoas que sim enegrecem essa arte. Eu, por exemplo, acho um absurdo o mestre Didi ser reverenciado na Escola de Belas Artes da UFBA. E ele é de lá. Então, como assim? Não está passando não, meu bem. Pode passar. Não, pode clicar no slide aí. É porque tem vídeo, mas não é agora não. O vídeo tá, que a gente assim, ó. Rápido. Aí, muito bem. Mestre de dia, Deus Coreia dos Santos. Não lido, não respeitado, não reverenciado, e é um absurdo. Mas antes dele, muitos outros passaram, e a gente precisa reconhecer essas grandiosidades. Benedito José Tobias, Estevão Roberto da Silva, Antônio Francisco Lisboa. Abel não conhece ninguém, nem conhece. Capacitismo, você chama de aleijadinho, mas o nome dele é Antônio Francisco Lisboa. E quem não conhece essa grandiosidade? E eu trouxe uma mulher para que a gente conheça, que é a Rosana Paulino, pode passar. Porque ela traz um olhar contemporâneo e ela está aí para receber os convites para estar aqui na UNB. Esta mulher preta, que é de São Paulo, pode passar. Eu trouxe duas obras só dela para a gente revisitar. De que maneira ela está suleando essa sua afrocentricidade. Olhe para essa imagem, olhe para tudo que ela significa e leia a sua maneira. Não tem gabarito, é você enquanto mulher preta, enquanto mulher branca, enquanto homem branco. Não entendi, acho que isso aí, né? Aí você faz sua leitura. Agora, conversando com ela, você percebe que esse corpo, esse dorso que aí está, tem um corpus, tem uma intelectualidade, tem algo a dizer. E o próximo é o que me afeta diretamente, quando diz as gentes, e a gente não tem gosto. Você parece não sei quem, você parece não sei quem, parece que a gente está no mercado sem cientista, e eles estão pedindo o dente, a gengiva, que a gente escorre tudo, né? Muitos anos viajando, muitos meses viajando, então a gente desenvolvia problema da gengiva, é tanto que nós, né, pretos em geral, temos gengivas mais salientes. Eu já fiz duas plásticas da gengiva, por exemplo. A gengiva era bem mais escura, roxa, hoje ela está mais rosada. Usei aparelho, fiz clareamento, porque eu não tinha consciência racial. Porque se eu tivesse, eu estaria plena de uma outra maneira. E a gente precisa reconhecer, porque a gente é perverso com as pessoas que estão aí, passando por esse processo de seu dente, você poderia dar um jeito, né? Seu cabelo, você poderia prender. Então, o tempo inteiro, as caras são iguais, a gente não tem gosto. É tudo muito parecido. É olhar para a nossa canela, nós mulheres, olhar para as ancas e decidir quem vai levar. Quem tem menos feiura, eu coloco na casa grande e passa um perigo. Porque nós mulheres temos os nossos olhos arrancados, as guiazinhas, né, sinhazinhas, jogavam óleo quente para a gente ficar desconfigurada, porque a gente despertava o desejo de seus maridos. E isso é grave. Então, esse rosto que não está aí é para a gente repensar quantos rostos e quantas pessoas passam por você e você não reconhece. Inclusive o pessoal da limpeza, né, que trabalha aqui, que a gente não sabe nem quem é, não sabe nem o nome. Né? Não sabe quem é o porteiro, não sabe quem é, não sabe quem é ninguém. A gente só sabe quem está no topo porque está na mídia. Né? Vamos lá. Outra arte que eu quero trazer do cinema, e aí eu trago, né, com muita honra, três pretas super jovens, todas são baianas, tá? A Ana do Carmo, a Larissa Fulana de Tal e a Viviane Ferreira. E eu escolhi só um trechinho de um filme da Tainá Cabela. Então, para quem é da área de cinema e precisa ver esse corpo suleando a afrocentricidade, precisa conhecer esse filme. É um filme bem curto, né, que tem uma cena muito significativa que vai aparecer logo no início, tá? E a gente viu também uma cena como essa em medida provisória, como o seu Jorge está todo pintado de branco, é muito forte aquilo ali. A gente fala tudo do blackface e a gente já viu que embranquecer seria um caminho para a gente dar conta de sofrer menos, e isso é muito sério. Isso é adoecedor. Vamos lá.
Yasmin Tainá. Oi, eu sou Yasmin Tainá, eu sou diretora e roteirista do Cabela Filme. O Cabela começou em 2012, ele é baseado em um filme chamado Miss Cabela, e o Cabela ele narra o processo de reconhecimento e entendimento de uma menina negra de periferia enquanto mulher negra. Ela vai se descobrindo nesses caminhos, e nesses caminhos ela vai encontrando algumas dificuldades, e vai passando por toda uma questão de humilhação, vai passando por esse processo difícil mesmo, que é você se empoderar, esse momento de empoderamento, né? E aí a gente falou, mas a gente vai fazer com quem? Com as nossas amigas, atrizes que a gente conhece? Vamos ver se a gente consegue alguém diferente para vir fazer esse trabalho com a gente. A gente fez uma chamada pública na internet, em 2 dias a gente recebeu 100 mulheres. E eu fui percebendo, até depois que cada uma apresentou o texto para mim, e foi filmado e tal, eu vi que não era mais só um vídeo, sabe, de elas lendo aquele texto. Elas tinham uma vontade de fazer um projeto que fosse além da questão que é tão política do relato, né? Então, eu decidi escrever um roteiro. O roteiro foi Cabela tá no YouTube, tá? Pra quem quiser assistir. Essa é Tainá, super jovem, né? Ela fez um filme, eu falei, não, ela é cineasta. E falhoasta, assim, né? Na oratória, né? Isso é prosódia, quando a gente sabe, né, articular bem as palavras. Ela é cineasta. E eu preciso dizer isso. Em geral, é assim, fez um filme, trabalha com audiovisual, não. Eu preciso dar um nome a essa pessoa, né? Pode passar, por favor. Outra linguagem que eu trago, e aí eu preciso, né, trazer essa mulher maravilhosa que é a Cida Bento. Esse ano eu fui muito feliz, né? Eu ganhei um prêmio do CET, também com um texto, uma pesquisa que eu fiz sobre socioeducação. Esses meninos que cumprem medida socioeducativa, né? Em geral são meninos negros. Eu queria fazer com as meninas, mas não consegui, porque só havia 5, graças a Deus. Mas consegui fazer com os meninos. E a Cida Bento ainda não é linda, certo? Maria Aparecida Bento. Todo mundo fala, o pacto da branquitude é dela, viu? Bata palma para ela. Pare de dizer o que alguém criou sem dar fonte. Foi ela quem disse isso. E é bacana que a gente reverencie essa mulher, que é também uma mais velha. E eu acho que isso é bacana. Porque a gente agora está com um modismo de aplaudir todo mundo que está chegando. Isso é incrível. Eu quero, mas eu preciso. E eu preciso abrir um parêntese. A gente queria fazer um evento na UFBA e a gente queria botar o nome Xirê. Adivinha para quem eu liguei? A Mãe Rosa. Oi, Mãe Rosa, uma bela minha filha. Ela é linda, essa menina. Mãe Rosa famosa, né? Ela é linda, eu acho que uma bela é linda. Ô, Mãe Rosa, a senhora está no Viva Voz. A gente quer fazer um evento aqui na UFBA, aí a gente quer botar o nome Xirê. A gente queria ouvir a senhora. A gente tinha que perguntar quem cabia. E ela deu uma aula. Pergunta se ela tem diploma de doutor honoris causa. Ainda não. Né? Mas assim, é bacana a gente entender que a gente precisa pegar essa fonte primária. Eu acho uma graça quem fala interseccionalidade, porque Carla Cotillion é incrível, mas quem criou é outra, viu? Kimberly Crenshaw, uma advogada negra estadunidense. Ela lê, então vá para a fonte primária, com todo o respeito que eu tenho à pesquisadora. Eu preciso ir a quem começou. Já chega de a gente falar, não gosto de Marx. Você leu Marx? Não, eu nem sei quem que interpretou Marx para mim. Então leia Marx, leia Hegel, leia Kant e diga, eu não gosto, eu não quero essa leitura para mim. Agora vá nas mais velhas, por favor. E aí eu trago o mais novo também, porque eu sou dessas, né? Subversiva. Fábio Mandingo, poeta santo-amarense, jovem, joga aí na internet os contos dele, maravilhosos. Então precisamos conhecer e adotar, tá certo? E o maior de todos, né? O grande poeta Luiz Gama, que só ficou conhecido efetivamente quando saiu o filme Dr. Gama. A OAB reconhece que ele é advogado, porque ele tem uma acidez, né, para falar, e é assim muito especial a maneira como ele fala, e como ele fala da questão da negritude. Aí eu trouxe uma preta lindíssima, que tem esse poema que poucas pessoas conhecem, e eu gostaria de recitar. Certidão de óbito. Os ossos de nossos antepassados
sábios, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de balas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, o corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negros. Então, para quem ainda não conhecia, vozes mulheres, todo mundo já sabe, né? A voz de minha mãe ecoou, já chega. Agora bora pro próximo, viu? A gente só conhecia a obra Ponciá. Cadê Ponciá? Quem já leu? Ah, Carolina de Jesus, não conhece o próprio de Despejo. E os outros? Então vamos fazer uma relação aí, beleza? Vamos seguir. Próxima linguagem artística que eu trago é a música. E aí eu quero trazer uma poderosa Lued Luna, que quando gravou, eu sou um corpo só, um corpo, né? Eu sou minha própria embarcação. Não parou nada em São Paulo, era um corpo preto, a mulher toda de branco filmando, ninguém quis saber quem era. O que é o corpo negro, né? Eu acho tão significativo esse vídeo, né? Como ela gravou, atravessei o mar, e quem é Lued Luna, né? Outra pessoa muito especial, hoje professor da Universidade Federal da Bahia, Tigana Santana, que também tem uma obra vasta para a gente pensar, conhecer, se aproximar, trabalha com tradução, trabalha com literatura, trabalha com elementos que podem com certeza robustecer a nossa arte. E eu quero trazer a Virgínia Rodrigues, é o Yaya Macemba, só um trechinho, uma mulher negra, gorda, candomblessista, pobre, manicure, que estava no palco cantando. Aí o Caetano Veloso falou: meu Deus, que voz é essa? E aí foi quando a gente teve o primeiro momento de aquela mulher conseguir dizer: eu sou uma cantora lírica de Salvador.
Então é possível que uma pessoa como essa, né, tanta potência vocal, não seja reconhecida, não seja homenageada. E aqui eu já abro para falar da mais nova ministra da cultura deste país, que se chama Margarete Menezes. Né? E assim, várias pessoas estão desconfiando da engenhosidade dessa mulher. E eu, como me interessei, falei, o mundo não dá voltas, ele capota. Porque a Margarete nunca teve o reconhecimento na Bahia, que hoje ela será uma gestora cultural. Isso é muito sério. Né? Muitas portas fechadas, muitas pessoas que não viam com aquele brilho todo, com todo respeito a todo mundo que canta. Eu acho uma graça quando eu falo assim, cantora do ano. Anitta. Eu falei, quem estava na lista avisada assim, para ser votada? Maria Bethânia estava? Margarete Menezes estava? Né? Cantor do ano. Luan Santana, a gente já viu no caso assim, Chico Buarque, e eles não entram, né, na eleição, no hall. Então assim, repito, às vezes a gente não tem muita coisa que a gente pode fazer, eu acho, principalmente estando numa universidade, de questionar esse tipo de coisa, essas eleições, essas predileções, as pessoas que são preteridas, e isso é muito grave. Pode passar, por favor. Na dança, eu quero trazer 3 pessoas que são assim, ícones, né? A Inaicília Falcão, uma professora, filha de mestre de Didi, cantora lírica. Eu não sei porque que ainda não temos, sabe, um prêmio de dança aí da Inaicília Falcão, porque a gente tem que reverenciar quando a pessoa está viva, para dizer, olha, eu reconheço o seu brilhantismo, eu reconheço que você é uma pessoa incrível e eu preciso bater palma para você. Outra pessoa que eu preciso trazer é a Mercedes Batista, e ainda tem um pezinho atrás, né? Ah, mas ela foi dançar, né, lá no Teatro Municipal do Rio, mas ela, que bom, né, que ela dançou balé, clássico, contemporâneo, tudo, que a gente dança tudo, tá certo? A gente dança tudo. E é bacana que não nos rotulem, porque parece que supostamente o corpo negro ele está. Não, aí é muita bunda, né? É muito peito, não dá não. Melhor botar você em outra coisa, você não se encaixa. E falando dessas narrativas de desoprimir, eu quero trazer para vocês um trechinho desse grande homem, José Carlos Arandiba, que é o Zebrinha, que só ficou conhecido porque agora ele está como jurado da dança de salão, né? Mas a gente que sabe, e quando eu entrevistei Nanda, né, para a minha tese, Nanda falou, porque eu já disse a meu tio, ele é o ensinador. E aí quando eu fui entrevistar, eu falei, olha, Nanda já falou que você é ensinador, eu vou direto na pergunta. E assim, é um homem incrível, tem uma cabeça maravilhosa e criou, pode botar por favor, o vídeo. Isso. E jogo duro, essa dança negra. Para quem ainda não assistiu, vai chegar para todo mundo, tá? A gente já teve esse privilégio. Ícones deles, tá? Eu estudei muitas vezes, eu acho que essa criança da Bahia é uma pessoa dança na minha vida, ela me fez um condutor. Foi a dança que me fez refletir sobre quem eu sou, quem é minha família é, a minha ancestralidade. Sou uma dona vermelha, técnica de dança, vou questionar. Tem vídeos filhos. Ah, você não tem força no calcanhar, você tem um alongamento de corpo, mas você tem uma bunda grande, você tem a noção de espaço de vídeo muito boa, mas o corpo é deformado, é torto, por conta do foco. A escolha, que eu vou saber o que é raça e classe. Quando eu fui verdade, eu fui verdade, chegou no meio. Isso aí eu já queria verdade, mas só. Tá um primor, tá? Esse documentário. Zebrinha merece todas as palavras da gente. E eu acho que as escolas de dança efetivamente precisam dar conta dessa história que ainda não
escrita por você, enquanto dançarina, enquanto homem preto, enquanto intelectual, que agora tem categoria, né? Um dos maiores intelectuais. Eu falei, vem cá, em casa métrica, começou com que casa? Qual foi a unidade de... Porque agora sim, a gente agora medindo assim, uma das maiores. Eu falei, poxa, e a gente, por causa da menor, a gente está em que parte dessa escala? Gente, isso é sério. A gente está fazendo isso com os nossos pares. Quem produz ciência é cientista, ponto. Agora, se você acha que a pesquisa é desqualificada, ok, você tem essa possibilidade. Agora, não diga que a pessoa não é porque não está na sua métrica. E isso é muito sério. Vou seguir. E aí eu trago o último, que é o teatro, que foi por onde tudo começou nessa tarde. Eu sou pesquisadora do teatro negro. Eu, na minha dissertação de mestrado, conto a história do teatro negro na Bahia. Na minha tese de doutorado, eu traslado pelas 5 regiões apresentando inúmeras companhias de teatro negro e vou trazendo a história de cada uma delas. Me debruço sobre 5 especificamente para trazer com mais propriedade e esbanjo o espetáculo Herê, que está aqui, uma das minhas entrevistadas, que é a Alissa Jéssica, da Júlia, e todo aquele grupo que fez um espetáculo falando de genocídio de jovem negro e desse povo negro que é exterminado. Todas as vezes que a gente fala de teatro negro, a gente fala também do Bando, Bahia, Caixa Preta, lá no Rio Grande do Sul, com Gessé, Capulanas, em São Paulo, pode passar. E eu me arvorei no doutorado em criar um conceito de teatro negro que para mim me satisfaz, depois que eu li tantas pessoas que vieram antes e reproduzi no mestrado. E eu digo, teatro negro é um movimento sociocultural de combate ao racismo, lastreado pela tríade ler, cauê, dizer, uefã e transformar em epaga, que transforma o palco em trincheira para refletir e intervir sobre questões raciais, no pré, trans e pós-abolição. É um movimento sociocultural que também vai ressematizar o legado da ancestralidade, preencher lacunas de referenciais africanos e afro-brasileiros e, principalmente, revelar a habilidade cívica de uma negra plena de artistas. Para mim, o teatro negro é isso aí. E esse teatro negro faz parte de um grande projeto que é a militância negrocênica, ou seja, é um projeto político-cultural antirracista que, através do teatro negro, leva aos palcos de maneira idiosincrática e contundente os binômios poder, saber, reflexão, ação, engendrando lianas culturais, educacionais, políticos e sociais através dos seus espetáculos que eu chamo de insurreições cívicas. Então, a partir do momento que eu vejo um espetáculo de teatro negro, eu vejo uma aula. A gente pisa no palco para dizer, eu vou militar. Aqui é de propósito. E aí, eu quero revisitar inúmeros espetáculos que eu assisti e quero sugerir que vocês leiam esse livro que o professor Érico José apresentou. Eu assino um capítulo e trago inúmeros espetáculos que a gente precisa assistir. Tem muita coisa na internet, a gente pode buscar e a gente pode se comunicar também com os atores e com as atrizes. Márcia Lima fez uma Medeia negra linda. A gente apresentava a Medeia, debatia, fui convidada para ser uma das debatedoras e foi super incrível como trocar com o público. Eu trouxe um livro e deixei aqui e sugiro que vocês também entrem em contato, chamado Pretinha Adormecida. Uma estudante da Federal da UFBC Paulista, minha orientanda lá na UFBC, ela criou um espetáculo que desconstrói essa bela adormecida. São 2 mulheres negras, lésbicas, que querem adotar uma criança. Tem todo o problema do cabo LGBTQIA+, tem todo o problema pela questão racial. A menina que vai ser adotada também é negra. E é uma história que tem a fada coaching, que é aquela fada que vai resolver tudo da sua vida, né? Então, é uma história muito rica. O livro está sendo distribuído gratuitamente. Eu deixei aqui 4 exemplares, né? E quem quiser, vai entrar em contato com a atriz, né? Companhia dos Ventos, pelo Instagram, e consegue essa obra, você só paga o frete, tá certo? Deixei com o professor André, deixei com o professor Érico José, deixei com o professor Jonas, tá? Então, assim, tem aí obra que a gente pode ver, olha, o teatro negro infantil também está acontecendo. A gente precisa alfabetizar desde a mais tenra idade. Ou a gente vai sulear da melhor maneira possível, dizendo, venha comigo, porque o caminho é outro, ou a gente vai continuar reproduzindo o que a gente não vai dar conta, porque a gente só reclama e a gente é militante de sofá. Eu não vou me estender de teatro negro, pode passar, porque as meninas já transbordaram, mas só quero aprofundar que todas as
gente vai atrás como pesquisador, como cientista. O primeiro elemento é o elemento conceitual. Nós temos que nos formar. O Abdias Nascimento alfabetizou as pessoas que nem isso elas eram alfabetizadas. Além de dar uma formação artística, ele precisa dar uma formação escolar. Segundo passo é o procedimental, é fazer como dizemos como diz Hilton Cobra, entrar na minha cabeça de Lima Barreto, que também está sob as mãos de Fernanda Júlia, né? E quando o Cobrinha chega aqui e fala assim, eu vou duvidar da engenhosidade desse cérebro, porque as teorias higienistas, Lombroso, Nina Rodrigues, disseram que nós, pessoas pretas, éramos incompetentes, então como assim? E ele fala, é uma denúncia visceral, eu já vi 3 vezes o espetáculo, e verei mais quando chegar para mim, porque é muito especial olhar aquele corpo preto e dizer do jeito que ele diz. E por último, e não menos importante, o atitudinal, que é transformar essa violência que está ocorrendo num viés diferente. A gente precisa mudar, e a gente pode mudar pela formação de plateia sim, porque a arte é para abrir portas, a arte é para transformar pensamentos, é para descontinuar o olhar, é para sacudir você. E Foucault fala isso, vamos desarrumar o arrumado. E a gente precisa fazer. A gente precisa ser espiralar. A gente precisa fazer rede. A gente não está aqui para competir. A gente está aqui para aplaudir as pessoas que estão fazendo. E cada vez mais colocar esses corpos e esses corpos para que a gente possa ler, conhecer e estudar. Vamos lá. Para encerrar, eu quero apenas dizer, todo teatro negro é uma comunidade cognitiva. Terreiro de Candomblé é comunidade cognitiva de saber. Ali é um lugar de produzir, organizar, observar e difundir saberes. Não precisa descansar da universidade, tá certo? Ali a gente tem várias referências e a gente une essas aprendizagens. Quando eu falo de espetáculo como insurreição cênica, eu digo que eles realmente transbordam o que eles querem dizer. E acredito que pelo espetáculo que foi trazido aqui, né, não só nominalmente por Fernanda Júlia, como parte do espetáculo de Juliana Rosa, vocês conseguem entender a potência que é a voz da gente quando reverbera. Pode passar. Jorge Corelli Santos, e eu encerro aqui para recitar o poema e a gente concluir. Mestre Didi diz assim: ator preto quando pisa no palco é corpo diferente? É. Por que corpo diferente? Porque esse homem, pode voltar um pouquinho, por favor. Esse corpo desenvolve e expressa o seu personal aparelho sensitivo, que lhe permitirá elaborar, criar novas formas e ser coletor receptivo e original de sua comunidade e de sua cultura. Então, quando o Vitor dança, ele dança dessa maneira, como coletor das vivências que ele já teve. Da professora que disse que o corpo dele é inadequado, de alguém que disse que ele é brilhante, e é com esse corpo que ele reverbera no discurso quando ele é orientador, quando é educador, quando é formador. A Leda Maria Martins diz que nós, quando estamos no corpo, na cena, performando, a gente está exercitando a nossa memória dialógica, aflorando a polivalência dos significados socialmente barrados, desrealizando, desconstruindo estereótipos e, principalmente, induzindo o compromisso do espectador. E aí eu citei de manhã e retomo o espetáculo Oxum de Fernanda Júlia, que eu falei, venha para frente, que aqui que é o negócio. Me botaram no palco, tem uma personagem que sou eu toda, botando no feminino as palavras. Eu botei para chorar, botei para falei, gente, o que é isso aqui? É um canto de Oxum junto. Eu falei, minha gente, nem de Oxum, eu sou, o que é isso? Ou seja, olha como me atravessa. Ela fez de propósito, Fernanda Júlia é dessas. Então toda dramaturga vai fazer de propósito. A perspectiva é essa. Eu preciso trazer à tona uma memória que talvez esteja represada e através do teatro ela vai aparecer. Por último, e não menos importante, trago o trabalho do professor Érico José, quando ele, neste momento que publica, ele traz muito essa voz do Munanga. É preciso que a gente passe, a partir de agora, por um processo de desintoxicação semântica. Que a gente comece agora a constituir um novo lugar de inteligibilidade na relação que a gente tem consigo, com os outros, conosco e com o mundo. Eu encerro trazendo a Maia. Eu gosto muito desse poema. Pode passar, por favor. Que diz assim: ainda assim, eu me levanto. Você pode me riscar a história com mentiras lançadas ao mar, pode me jogar no chão da terra, mas ainda assim, com a poeira,
mas ainda assim, como há, eu vou me levantar. Minha sensualidade me incomoda? Será que você se pergunta porque eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom de meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. E que nós nos levantemos sempre, porque ainda que a tez caucasiana tente dizer que aqui não é o nosso lugar, a gente chegou e chegou para ficar. Eu encerro agradecendo, dizendo no outro pé, muito obrigada. Feliz com essa fala para fechar esse negócio já de ouro, de prata, de bronze, de tudo. Né? Gente, temos um tempinho, curtinho, mas temos um tempinho, certo? Eu gostaria de abrir esse espaço para quem tiver alguma coisa para dialogar, para compartilhar, algo que tocou, algo que quer questionar, algo que não ficou tão evidente dentro da fala, que me deixa mais com certeza disso. E esse momento a gente tem uns 15 minutinhos para a gente se preparar para de fato o encerramento com a parte da noite, né? Começar a ouvir. Alguém? Ou está tudo? Jackson, vai lá, Jackson. Bom, primeiro não, o que eu estou fazendo aqui? Estou até sem rumo, viu? De tanta informação, formação dentro, em. Agradecer, Mabel, professora Mabel, doutora Mabel, força da natureza Mabel, obrigado por estar aqui conosco nesse evento. Eu sou professor novo da casa, chegado lá nas nossas terras, vindo obedecer um pouco, aprender um pouco, ensinar, orientar um pouco os que estão aqui do lado de cá e falar um pouco do que a gente viveu esses 3 dias, né? Aqui encerrando, quer dizer, iniciando os trabalhos com a Mabel agora. Quando a gente começa lá na quarta-feira, o professor Hélio perguntando pra gente, estou escondido aqui, né, gente? Ah, pronto. Quando a Juliana estava de costas para a Juliana ali. Pecado isso. Quando o professor Hélio começa ali na quarta-feira, fazendo uma pergunta inquietante, que essas cadeiras começaram a mexer todas, a gente começa a perceber que, de fato, a nossa presença nesses espaços, em todos os espaços que nós ocupamos, são inquietantes. Quando o professor Hélio pergunta a quem serve o nosso conhecimento, a quem nós